Ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E sabemos que é muito difícil falar sobre Deus e impossível compreendê-lo e explicá-lo perfeitamente. O que sabemos sobre Deus foi Ele mesmo que revelou para nós. Ele que foi se dando a conhecer. E é isso que Deus revelou que nós, então, temos conhecimento. Sabemos que é um só Deus, em três pessoas, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabemos que possui na sua realidade interna, intratrinitária, possui perfeita unidade e perfeito amor. Sabemos também que toda a criação é um reflexo dessa perfeição de Deus. Santo Anselmo e São Tomás chegam a nos convidar a olhar para a obra criada e, contemplando a obra criada, chegarmos ao conhecimento de Deus. A Sagrada Escritura, logo no seu início, diz que cada pessoa humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, além da obra criada e, sobretudo, da pessoa humana, também a Igreja Católica reflete a perfeição da Trindade. A Trindade é a origem, o modelo e a meta da Igreja Católica. E vamos, então, conduzir essa reflexão de modo que ela possa continuar a reflexão da semana passada, ou dialogar com a reflexão da semana passada, tratando hoje sobre a Trindade, como a Igreja como ícone da Trindade e como sacramento de unidade. E cito um autor e um livro de Bruno Fortes, que tem esse tema como título: Igreja ícone da Trindade. Deixo como sugestão de leitura. A Igreja, para ele, provém da Trindade, é estruturada a imagem da Trindade e ruma para o fim trinitário, que é a glória eterna. Vem da Trindade enquanto desígnio salvífico do Pai. É vontade do Pai salvar a humanidade, salvar a todos nós do demônio e do pecado, e por isso constitui a Igreja. Ela vem da Trindade enquanto o Pai envia o Filho em missão de nos salvar. Ela provém da Trindade enquanto obra santificante do Espírito, que santifica a cada um de nós, cada batizado, e santificando cada um de nós também santifica a Igreja, e edifica a Igreja como mistério e como sacramento. A Igreja é ícone da Trindade, também por sua comunhão e unidade na diversidade das dioceses, na multiplicidade dos carismas e ministérios e na diversidade dos membros que a compõem. Então, uma igreja tão diversa, repleta de tantas realidades diferentes, mas uma mesma e única igreja. Nesse sentido, a igreja reflete a Trindade. O Concílio Vaticano II amadurece a ideia de igreja-sacramento, igreja-povo de Deus, igreja-comunhão de pessoas e igreja-comunhão entre essas igrejas particulares, diocese. E afirma que a igreja, na sua forma visível e histórica, é o sacramento do desígnio salvífico de unidade que vai da criação à segunda vinda de Cristo. Portanto, a igreja é participação histórica e terrena na unidade trinitária. A igreja estrutura-se à imagem e semelhança
da comunhão trinitária. E nesse sentido, repito, ela é ícone da Trindade, sacramento de unidade. E quando pensamos em sacramento, podemos lembrar aquela definição que aprendemos como criança na catequese, ou ainda depois no catecumenato: sacramento como sinal sensível de uma presença, de uma graça de Deus. Então, a igreja é esse sinal sensível que a todo momento reflete Deus, reflete a própria Trindade, sobretudo quando ela expressa a sua comunhão. E aí cito um segundo autor, um santo da patrística, São Cipriano, século III. Ele tem um livro, tem um texto chamado A Unidade da Igreja Católica. E trago 3 frases de São Cipriano. A primeira: são os raios do sol, mas uma só a luz. Um só sol, mas tantos raios, para mostrar que essa infinitude de raios parte de um único ponto. Muitos os ramos de uma árvore, mas um só o tronco preso à firme raiz. Muitos ramos, um só tronco, uma só raiz. Ideias que refletem essa igreja tão múltipla nos seus carismas, nos seus ministérios, tão diversa nos seus membros, mas uma única e uma mesma igreja. E para dizer, a igreja não pode ser uniforme, e não é para ser uniforme. Como já disse antes, tantas vezes grupos querem tentar dar uma forma única ao jeito da igreja se expressar. Ela é múltipla, é diversa desde a sua origem, e é para ser assim. Segunda frase: aquele que abandona, aquele que não guarda esta unidade, não guarda a unidade na igreja e com o corpo da igreja, poderá pensar que ainda guarda a fé? Como pensar? Guardo a fé, mas não guardo a comunhão e a unidade? Já recordamos tantas vezes Jesus dizendo que se temos um impedimento, se temos um problema, temos um rompimento numa relação com o irmão, não devemos nos aproximar do altar. Primeiro precisamos trabalhar a reconciliação com o irmão, porque se eu estou rompido com o irmão, eu também estou rompido com Deus. Então, a comunhão com o meu irmão é também comunhão com Deus. Então, como o santo nos faz pensar numa pergunta retórica: aquele que não guarda a unidade poderá pensar que guarda a fé? Se temos pessoas que com seu comportamento, com suas palavras, com suas ações, divide, separa, guarda a fé? Guarda os mandamentos? Guarda os ensinamentos de Jesus? Terceira frase: aquele que abandona a cátedra de Pedro, sobre o qual foi fundada a igreja, poderá confiar que ainda está na igreja de Cristo? Quantas críticas ao Papa, quantas críticas à Conferência Episcopal, aos bispos. Quantas pessoas vaidosas e orgulhosas, soberbas, acham que têm um entendimento maior do que tem o Papa, têm um entendimento maior do que tem uma Conferência Episcopal inteira. Se rompemos com o Papa, rompemos com a igreja. O Papa é um ponto de comunhão da Igreja Católica. O Papa é um ponto de unidade da Igreja Católica. Se rompe com o Papa, se não respeita o Papa, não respeita Cristo, não respeita a Igreja de Cristo. Não permitam cair na armadilha de tantas pessoas, às vezes ideológicas ou inocentes, talvez, ou imaturas na sua vida de fé,
que tecem críticas agressivas ao Papa e pensam que estão fazendo um serviço à fé? A unidade da igreja terrena deve ser vivida e anunciada pelos seus membros. Por isso, na homilia de semana passada, dizia que o fiel, ele precisa ser um instrumento de unidade. E hoje, então, essa ideia, ela é completada. Por que o fiel precisa ser instrumento de unidade? Porque a igreja de Jesus, ela é ícone da Trindade, ela é sacramento de unidade. E aquele que é membro da igreja, discípulo de Cristo, precisa, em comunhão com a igreja, com seu comportamento, expressar ações de comunhão, ações de unidade. Isso não é uma escolha, isso é uma constituição. Todo batizado, ele é a igreja de Jesus. Então, diga para você mesmo: eu sou a igreja de Jesus. Porque por vezes vemos católicos com tanta facilidade ferir a igreja como se ele não fosse a igreja. A igreja não são as pedras, nós somos a igreja. E temos que nos portar como igreja. É muito simples dizer, eu sou católico. É muito difícil viver como católico. Então não só diga que você é católico, demonstre com a tua vida, com o teu comportamento, que você é católico. Não separe, não divida e não exclua, porque um discípulo de Cristo, um homem e mulher, movido pela ação do Espírito, une, integra, aproxima sempre. Cada batizado integra e precisa expressar a igreja como ícone da Trindade, sacramento de unidade. Que o nosso testemunho de vida ajude a evidenciar a igreja católica, a igreja de Jesus, como sinal de unidade, como sinal do amor. Unidade e amor presente na Trindade, presente na igreja, presente na vida daqueles que compõem a igreja católica. Que Deus possa mover o nosso coração e nosso entendimento, para que possamos ter ações que expressem aquilo que é a Trindade, aquilo que é a igreja de Jesus. Assim seja. Amém.